Boa noite. Gente, Boa pra noite a todos. caramba, sejam Boa todos noite. Eu muito tô que nem a... Boa Eu noite. Tá aparecendo a cabeça agora. Tô vendo, carequinha. Bem-vindo, Álvaro, pela primeira vez no nosso protesto, estudo. Jair? Quem é Álvaro, gente? Sejam todos muito bem-vindos. A gente vai fazer a leitura, então, do Minuto de Sabedoria. Ah, do SEV? Não conheço. Que isso, tia? Agora tá conhecendo agora. Ué. Conhece sim. Vamos ver A senhora a não página conhecia de também? hoje, gente. Vamos. A senhora não me conhecia também? Pois é. Vamos lá. A página de hoje do Minuto de Sabedoria é: fixe seu olhar no lado belo da vida. Há tanta coisa para ser contemplada e apreciada. As moscas buscam as chagas num corpo inteiramente limpo. As abelhas buscam as flores, mesmo no meio de um pântano. Seja como as abelhas. Embora tudo em torno seja lama, procure com atenção e há de descobrir uma pequenina flor que venha alegrar sua alma. Fixe seu olhar no lado belo da vida. É verdade, né, gente? É só a gente olhar para o lado, ver as pinturas que Deus faz para a gente na natureza e a gente vai poder se alegrar e ver realmente que a vida, por mais que a gente esteja cheio de problemas, né, a gente consegue ver uma luz e encontrar um caminho. A gente vai dando início, então, ao nosso estudo de hoje. A gente está trabalhando o livro Paz e Renovação. Só que antes de a gente falar do Paz e Renovação, eu vou pedir, então, que Sâmia faça a nossa prece inicial. Tá bom, Sâmia? Com certeza. Boa noite a todos. Vamos elevar nossos pensamentos ao alto, serenando os nossos corações, concentrando em nossas telas mentais a figura tranquila do nosso Mestre Jesus. De toda essa espiritualidade que nos acompanha, nos guia. Primeiramente, para agradecer. Agradecer por mais essa oportunidade de estarmos hoje reunidos para um estudo de mais um pouquinho, mais uma gotinha, como a Adriana disse ontem, que possa servir para elevar, para nos edificar, para nos tranquilizar. E que possamos, nessas gotinhas diárias, caminhar com mais tranquilidade, com mais equilíbrio, tendo sempre perseverança e paciência. Peço então também para que essa noite a gente tenha um estudo produtivo e possamos internalizar as mensagens que serão lidas, que envolvam o nosso irmão Jorge no estudo, e todos os amigos aqui e os que não puderam estar também. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Obrigada, minha amiga. Então, a gente vai dando início ao estudo de hoje. Como eu disse, é o livro Paz e Renovação, é um livro do Chico Xavier, e são mensagens de vários espíritos. Eles trabalharam nas salas, né, comentando, né, porque fizeram a leitura prévia em casa, mas quem vai fazer o estudo hoje, o comentário, vai ser o nosso amigo Jorge. Muito bem-vindo, Jorge. Obrigado. Boa noite, Adriano. Me ouvindo bem? Boa noite. Muito bem. Então, vou compartilhar aqui uma... Aparecendo aí, Adriano? Ok. Ok. Então, vamos lá. Como eu sei que todo mundo estudou o texto, eu dei uma replicada nele aqui nos slides, eu vou lendo ele e vou comentando, tá? Então, vamos lá. Então, um texto de Emmanuel, e, como sempre, Emmanuel é direto, objetivo, né? Mais uma vez, ele nos chama a refletir sobre alguns itens que ele coloca aqui. O texto tem um tema interessante, que o Roberto falou muito bem na sala de estudos, sobre imunização espiritual, né? Onde o Roberto reforçou
que essa imunização, que eu escrevi aí no slide como defender-se, proteger-se, né? Ela é um princípio que é de dentro para fora, diferentemente como a gente conhece aí, por exemplo, de ser imunizado contra a Covid-19 tomando uma vacina, que seria de fora para dentro. Então, a reflexão do Emmanuel, pegando aí, pedindo licença ao Roberto, que falou bastante disso na sala, então já tem essa primeira frase, né? Você te decide efetivamente a imunizar, quer dizer, defender-se, proteger-se, o coração. Veja bem aqui que ele não falou da mente, né? Ele falou do sentimento, ele não falou do racional, aquela coisa que aflora na condição de sentimento, contra as influências do mal, que é aquilo que o Roberto falou, a gente está se protegendo do mal, mas essa proteção é de dentro para fora. É necessário que te convenças. E aí o Emmanuel, ele não falou assim, siga, faça isso, eu ordeno que você faça isso. Não, é necessário que a gente se convença. Convença quem? A nós mesmos. Ele também não pede que você convença teu pai, convença a tua mãe, convença teu irmão, não. Te convenças. Que todo minuto, vamos convencer do quê? Agora vem as frases, né? Que todo minuto é chamamento de Deus à nossa melhoria e renovação. Veja bem aqui que Emmanuel, novamente, ele não fala assim, se prepara que nos próximos 5 anos, quando você estiver bem preparado, eu vou bater a tua porta e vou te chamar para você participar da Seara de Jesus. Não, é a todo minuto, 60 segundos mesmo. Você pode ser chamado a qualquer hora, a oportunidade bate na porta a qualquer hora. Do quê? Da sua melhoria, da sua renovação. E aí vamos falar do mestre, né? O mestre, imagina o seguinte, mestre lá no lago de Elizaré, encontrando com André e com Pedro. Foi na hora ali. Venham e me sigam. Vamos ser pescadores de homem. André e Pedro estavam vivendo uma vida completamente normal de pescadores. Mas o convite veio ali, e eles aceitaram o convite, e seguiram, e a gente conhece a história daí para frente, de André e Pedro. A mesma coisa aconteceu aqui na outra figura, o Paulo de Tarso. No caminho de Damasco, ele recebeu um convite de Jesus, de uma forma diferente, Jesus não estava mais encarnado, né? Como apareceu para Pedro e André, mas o suficiente para causar impacto em Paulo, quer dizer, em Saulo, né? Que viraria Paulo, e um grande responsável por a gente estar conversando aqui hoje, né? Um grande propagador do cristianismo. Mas eu escrevi aqui do lado direito outros convites, e aqueles convidados que não fugiram à responsabilidade. Assim foi com Chico, ao Emmanuel formalizar o convite da obra, Joana com Divaldo, nós, nos estudos diários do Cefac, citando aqui especificamente o Cefac, que eu participo mais, estamos sendo convidados diariamente a essa reflexão. Quase que uma lavagem cerebral. Mas, se a gente parar para pensar, a gente sempre aprende alguma coisinha nova, mesmo que aparentemente as palavras, os temas se renovem, e etc. O convite está sempre vindo aí. E ele chega mesmo, e ele chega assim, quando a gente menos espera. A gente não vai ficar esperando que Jesus desça numa carruagem de fogo, apareça aqui em Brasília, no Senado, e diga assim, Jorge Alexandre Maciel, este chamado é para você. Isso não vai acontecer. Não aconteceu antes, não vai acontecer agora, não vai acontecer nunca, porque isso não é Jesus. Não é assim que funciona. Que toda pessoa se reveste de importância particular em nosso caminho. Uma pessoa que é particular para a gente é alguém muito próximo, né? É VIP, né? É meu irmão, minha mãe, minha esposa, meu filho. Para Jesus, somos todos nós. Lembramos que numa passagem do Evangelho, quando os irmãos de Jesus, as irmãs e Maria se aproximam dele, eu acho que ele estava lá em Nazaré, ou próximo de Nazaré, e aquela multidão em volta, ela tenta se aproximar e fala, avisa a ele que a mãe dele e os irmãos dele estão aqui. Ele estava no meio da pregação, ele não fez por maldade, é claro, isso é mais um ensinamento,
E aí ele falou, mas quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Aqui está minha mãe, aqui está meu irmão. Então, para Jesus, todo mundo era VIP. Todos nós somos VIPs. Jesus conhece o nosso nome, sobrenome e CPF. O Google sabe, Jesus não vai saber? O Google até nos localiza, né? Jesus não vai localizar. E a gente lembra dos 10 leprosos do caminho de Samaria. Jesus nunca fez distinção de situação nem de oportunidade de ajudar. Lá no caminho de Samaria eram 10 leprosos que se pediram encarecidamente a ele que os curasse. Jesus já tinha essa fama e Jesus, na hora, curou 10 leprosos. Apenas um voltou para agradecer, né? Mas ele curou. Assim foi quando o chefe da sinagoga avisou que a filha dele, teoricamente, estava muito doente e que poderia vir a falecer. Quando ele chegou lá, a filha dele, para os outros, já havia falecido. E ele falou a célebre frase, Talita cumi, né? Criança, levante-se, lá na língua dele, no aramaico. Jesus estava na hora que o chefe da sinagoga procurou por ele, logo depois do episódio da mulher hemorrágica, ele curou a mulher hemorrágica, falou com ela e foi com o chefe da sinagoga até a casa dele e despertou a menina. E assim foi na multiplicação dos pães. Não estou aqui para dizer se realmente isso aconteceu ou se isso não aconteceu. Se Jesus, como eu já escutei alguns espíritas célebres, falando que Jesus manipula todos os fluidos, ele pode ter feito isso, materialização, e outros que dizem que a palavra de Jesus é um alimento tão importante que mesmo aquelas 5.000 pessoas com fome, ao Jesus passar os fluidos, acabou alimentando as pessoas e elas resistiram até chegar às suas casas. Não estou aqui para discutir isso, mas o fato é que ele não esqueceu das 5.000 pessoas. Aquela era a oportunidade, na hora ele agiu. Que o melhor processo é receber auxílio. De receber auxílio é auxiliar em favor de alguém, que o melhor processo de receber auxílio é auxiliar em favor de alguém. Francisco de Assis já falou isso, né? É dando que se recebe. Um dos maiores exemplos aí do cristianismo. E quando Jesus fala em o melhor auxílio é quando você auxilia, quer dizer, você vai ser auxiliado por ter auxiliado, ele não está falando aí, nesse sentido, de você, então eu vou ajudar por interesse, porque eu quero ir para nosso lar, que eu quero ir para a colônia A, colônia B, colônia C, mas ele fala no sentido, como esse textozinho de Mateus que eu coloquei aqui, de você acumular tesouro no céu, né? Tesouro no céu. O que é você acumular tesouro no céu? A sua autotransformação, a sua melhoria interior. Porque Dr. Bezerra de Menezes, ele não foi para o Planeta Feliz, que eu saiba, não. Porque eu acho que nenhum desses grandes aí abandonaria a gente. Que eu saiba, a Maria de Nazaré também não foi. Que eu saiba, os dois estão por aqui, ajudando a gente, descendo toda hora a terra. Maria de Nazaré eu não posso dizer, mas eu sei que ela desce aí por outras camadas que eu sei que ela tem um trabalho de auxílio nas zonas umbralinas, mas Bezerra de Menezes, ele vai lá no centro ajudar na cirurgia espiritual, né? De uma casa só não, é de várias casas, tá? Então, ele está por aqui. Então, ele não fez isso para ir para um planeta feliz, viver lá tocando harpa no planeta feliz. Ele continua trabalhando aqui, porque a paz que ele alcançou foi a paz de espírito. O tesouro no céu foi a paz de espírito que ele alcançou. Que a paciência é o principal ingrediente na solução de qualquer problema. Que sem amor não há base firme nas construções espirituais. E que o tempo gasto em queixa e reclamação é tempo furtado ao trabalho. E aí Jesus falou, portanto eu digo, não se preocupem com a sua vida, quanto a que vocês vão comer, beber ou vestir, porque vocês são mais que os pássaros. E Deus não alimenta os pássaros? Vocês são mais que... esqueci o nome da flor agora, mas aquela flor bonita que ele falou que depois que ela fica velha, joga no fogo, mas nem Salomão se vestiu igual a ela. Tamanha era a beleza dessa flor, lírio. Então, por que essa preocupação toda? Cadê a fé? Tem que ter paciência para alcançar os objetivos, trabalhar e alcançar. E os problemas serão resolvidos, porque Deus, Jesus e a espiritualidade trabalham por nós. Sem amor, não há base firme de construção espiritual. Gente, eu escuto muito pouca gente falar sobre o ato da crucificação. E a crucificação é uma coisa
Eu sempre falo isso, uma coisa totalmente pesada, dolorosa. E lá na hora que ele estava no limite do limite, ele amou, ele falou, perdoe as pessoas porque elas não sabem o que fazem. E lá naquele momento ele não perdeu tempo, com isso ele ensinou mais uma vez. Ele estava trabalhando no último suspiro da encarnação dele. Trabalhar sempre. Que desprezar a simpatia dos outros em nossa tarefa é o mesmo que pretender semear um campo sem cogitar de lavrá-lo. Que não existe pessoas perversas e sim criaturas doentes. Bom, desprezar a simpatia dos outros, ele também nos ensinou, né? Está aqui os apóstolos com ele. Ninguém faz nada sozinho. Jesus, ele pegou pessoas humildes, pescadores, zelotes, coletor de impostos, e transformou no que os transformou, intimamente, inicialmente, para que depois eles pudessem ter prosseguido a obra. O que essas pessoas não viram, o que elas não presenciaram, o que elas não viveram ao lado dele o suficiente para não ter medo. Eles não levantaram espada nenhuma, eles saíram pelo mundo conhecido na época, todos eles foram sacrificados, exceto João, que morreu por idade, e não tiveram medo. Então, ninguém faz nada sozinho. E pessoas perversas, não existe, mas pessoas que precisam de amparo e compaixão. Está aí Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes. E está aí Pedro no ombro de Jesus. E todos nós sabemos quem é Pedro. Se Pedro fraquejou, quem somos nós? Que o ressentimento é sempre foco de enfermidade, sim, claro, né? Que ninguém sabe sem aprender e ninguém aprende sem estudar. Até achei que essa frase estava um pouco fora do contexto do texto como um todo, ela me marcou bastante. A gente não tem como, né? Para a gente, para poder fazer, precisa aprender. E para aprender, precisa estudar. Isso é uma base, inclusive, da nossa doutrina, né? E que, em suma, não basta pedir aos céus através de oração, mas a gente tem que cooperar com o céu, no serviço do próximo. Até brinquei na sala que é a frase da minha avó, né? Deus ajuda quem cedo madruga. Se você trabalhar no bem, você vai ter, de alguma forma, uma recompensa, que é a sua paz de espírito e evolução espiritual. E uma frase de Jesus: meu pai trabalha até agora, eu também trabalho. Deus trabalha, Jesus trabalha, e a gente? Trabalho sempre. Trabalho acordado, trabalho desdobrado, trabalhar sempre. Jorge, Eu fechei... Oi. só para fechar mesmo, que já estourou, por favor, tá? Fechou. Pode ler as frases. Tá. E aí eu peguei aqui um itemzinho do Evangelho segundo o Espiritismo. Buscai e achareis. Ajuda-te e o céu te ajudará. Jesus. E fechando aqui com o Evangelho, é o princípio da lei do trabalho, por consequente, da lei de progresso. Trabalhar para progredir. O progresso é o produto do trabalho, é a consequência do nosso trabalho. Coloca em ação as forças da inteligência. Uma coisa está ligada à outra. É isso aí. Bom. Como diria uma professora minha, esse menino Jorge está cada vez melhor. Excelente estudo. Muito obrigada, Jorge, pelos comentários, as reflexões que você fez. Daria mais tempo se eu pudesse, mas, infelizmente, a gente vai dar oportunidade para os colegas falarem, mas excelente teu estudo. Eu passo para os grupos. O primeiro grupo, a Ivone Pereira, ficou com Alcides, com a Sônia, Mário e Eloá. 2 minutinhos para cada grupo, tá? Quem vai falar por esse grupo? Sou eu, porque eu caí com 2 tímidos. E a Eloá, né? Então sobrou para mim. Bem-vinda. Mas, enfim, eu não estou com o texto, mas o Alcides e o Mário fizeram colocações bem pontuais, e falar depois do Jorge também, vou falar igual todo mundo, né? É complicado, mas é um chamamento mesmo, que quando a gente se propõe a caminhar com Deus, caminhar com um propósito de fé e de transformação, as coisas vão acontecer sim. Às vezes vem uma pessoa do nada e te tira do propósito para exercitar a tua paciência, para você ver que aquela pessoa é tão amada por Deus quanto você, mas a gente, às vezes, no momento, a gente não tem um entendimento, né? E por incrível que pareça, gente, hoje foi só
recado da espiritualidade direta. Eu estava conversando com a Sami justamente sobre isso, sobre essa transformação, quando a gente se propõe através do estudo, como as coisas vêm para que você exercite mesmo, né? Então, como no penúltimo parágrafo, Emmanuel fala, ninguém aprende sem estudar e ninguém estuda sem aprender. É uma coisa mais ou menos assim. Eu estou sem o texto. E não adianta a prece se você não se colocar a serviço do bem, a serviço de se transformar verdadeiramente mesmo. Como o Jorge falou, é uma frase que todos conhecem, mas faz e o céu te ajudará. É mais ou menos desse jeito mesmo. A gente tem que se propor a se transformar a cada dia, mesmo que seja na dor, né? E não só no amor, mas a gente vai levando. Muito bom, Soninha. Muito obrigada por falar pelo teu grupo e falar tão bem. Né? Resumiu, fez a síntese legal. Obrigada, minha amiga. A gente passa para o Meimei. Meimei ficou com Eliane, Zé, o próprio Jorge e o Roberto. Quem vai falar pelo grupo? Zé. Sou eu. Boa noite a todos. Boa. Mais uma vez, Emmanuel nos chama a responsabilidade da nossa mudança, certo? E que todo minuto é chamamento de Deus da nossa melhoria. E que toda pessoa se reveste de importância particular em nosso caminho. Então, a necessidade de nós nos modificarmos, nos tornarmos pessoas melhores, que, de repente, a gente está sendo espelho para alguém. A gente está sendo observado. Então, não adianta você estar seguindo um segmento religioso se você não conseguiu se imunizar. Você não conseguiu imunizar o coração. Com um coração puro, você se torna uma pessoa mais amável, mais paciente, mais tolerante. E, com isso, você se torna, de repente, um espelho para alguém, assim como alguém se torna um espelho para a gente. Então, é necessária a nossa transformação e a nossa melhoria espiritual para poder auxiliar quem esteja ao nosso lado ou receber auxílio de alguém. É isso que o nosso entendimento do texto. Bom, meu amigo, Papai Noel de plantão, eu quero ter você como meu espelho. Deixa no seu coração. Muito bom. Igualmente. Vamos lá. A gente vai para o grupo Emmanuel. Ficou com o Carlos, a dona Iris, minha mãe, com a Leiloca e com a Inês. Quem vai falar pelo grupo? Sou eu. Bem-vinda, Pura amiga. pressão, muita pressão. Boa noite a todos. O Emmanuel sempre vem nos alertando, nos animando para a nossa reforma, né? Para que sejamos melhor. Eu foquei aqui, que eu sempre gosto de dar exemplo da minha vida, eu foquei aqui nesse item, que toda pessoa se reveste de importância particular em nosso caminho. Eu tenho um vizinho que ele, na época, ele bebia muito e ninguém tinha paciência, aí ele batia no portão. Dona Leila, posso entrar? Sentava aqui, ficava, e eu conversava, ele tinha filhos, aí eu falava, conversava. Menina, mas eu fiquei assim muito feliz. Aí eu convidava para ele ir lá no Cefac, mas a família era evangélica, né? Aí ele, não, um dia eu vou. Aí quando foi um dia, ele veio aqui em casa, todo arrumadinho, vim contar uma história para a senhora, que foi a senhora causadora, a senhora e Deus. Não fique vaidosa, é assim mesmo que ele falou. Aí eu estou na igreja, parei de beber, não bebo mais. E já tem mais de 10 anos que ele não bebe. Fiquei assim muito feliz. Quer dizer, ele foi um caminho para mim, que aí, agora, hoje, eu lendo isso aqui, aí eu entendi. Ele foi o caminho para que eu também me tornasse uma pessoa melhor, para que eu também atendesse, porque no início eu não tinha paciência, não, vou ser sincera. Mas depois eu fui acostumando, aí fui atendendo, aí eu dava alguma coisinha para ele, conversava, dava um cafezinho. Então, ele, para mim, foi muito bom no meu caminho. Foi maravilhoso, não é? Aí, aqui fala das pessoas doentes.
que a gente não quer auxiliar. Todos nós somos doentes. Se a gente que fica com ressentimento, é porque nós estamos doentes. Então, não temos ainda aquela paciência que deveríamos ter. Né? Eu acho que é por aí. Muito bom, Leila. Excelente exemplo. A gente não pode mudar o mundo todo, mas a gente pode mudar o mundo de uma pessoa, né? Você mudou o mundo dele. Com certeza, com o nosso exemplo, mas eu fico muito feliz. Muito Toda legal. vez que eu vejo, ele me agradece, mas muito. E a família, a esposa, as crianças, os filhos estudaram aqui comigo, que eu dava aula, né? Aqui em casa, mas eles ficaram muito gratos, e eu grato a Deus por isso. Com certeza. Eu fiquei muito feliz, graças a Deus. Muito obrigada, minha amiga, por falar para o teu grupo. A gente passa para o Herculano Pires, ficou com o Jairo, Marlúcia, Natan e Marta. Bem-vindos. Quem vai falar? Boa noite. Bem-vindo, meu amigo. Me ouvem bem? Muito bem. Então, a gente conversou no grupo e a Marluce citou um exemplo que aconteceu com ela, não sei se foi ontem, se foi hoje, que a toda hora a gente é chamado a melhorar e as provas aparecem, né? Que ela foi botar o lixo no portão e ela viu a vizinha desesperada porque ele não estava conseguindo abrir o portão da garagem e ela perguntou o que era e tinha uma pessoa infartando e ela estava com um controle não conseguindo abrir porque havia ambulância. E nessa mesma hora, a Marluce foi, pegou o controle dela e ficou esperando a ambulância. Né? A ambulância, tem uma hora que chegou, passou direto porque não achou a rua, e aí a gente chegou à conclusão, né? Que as provas, né, aparecem a todo momento, seja na paciência, seja no estudo, seja naquele irmão que você auxilia, seja na nossa reforma íntima. Veio um pouco a calhar também sobre o estudo do evangelho nosso aqui da meio da Sâmia, que a gente conversou assim, principalmente quando a gente fala do outro, é aquilo que a gente tem que melhorar em nós. Quando nós julgamos o outro, tudo que a gente julga no outro é que a gente tem que melhorar. A gente tem que lembrar que tem um dedo apontado para frente, mas tem 3 apontados para a gente. Então, é o que Emmanuel sempre falou para o Chico. Estudar, 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 persistência, 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 disciplina, disciplina, disciplina. Legal. É uma coisa que a gente... Aquele cadinho diário tem que ser um cadinho constante, senão a gente para, entendeu? A gente para ou retrocede. Muito bom, não pode parar. E, na verdade, é aquilo que a gente critica no outro, a gente pode até nessa vida já não ter aquele problema, mas a gente, em algum momento da nossa evolução, a gente teve aquele problema que a gente está apontando. Né? A questão de pontualidade, por exemplo. Eu sou uma pessoa muito pontual, eu não gosto quando alguém não é pontual comigo. Mas em algum momento da minha vida, nessa ou em outra encarnação, eu também não fui pontual. Entendeu? Sabe que você falou igualzinho a Sâmia falou agora. É mesmo? Exatamente. A gente é irmã, amigo. Você sabe disso, é meu cunhado. Sintonia. Eu sou cunhada. Isso aí. Obrigada, Jara. A gente vai para o Bezerra de Menezes. Estou com um grupo grande, porque o nosso querido Álvaro, chegando a primeira vez, entrou nesse grupo aí, hein? O Bezerra de Menezes, Sandra, João, Olívia, Sâmia e Álvaro. Quem vai falar pelo grupo? Boa noite, sou eu. Bem-vindo, João. Em primeiro lugar, agradecer aí ao Jorge. Excelente estudo, para variar. Bom, da mesma forma como a Leila, me chamou a atenção essa frase, né? Que todas as pessoas são importantes que passam o nosso caminho, né? Então, acho que é importante ressaltar, muitas assim, acho que as pessoas mais humildes, às vezes, nos ensinam muito, né? Eu tenho vivido situações agora em que eu tenho aprendido muito com essas pessoas, porque elas fazem o trabalho delas, mas, de um modo geral, elas têm um sofrimento, já passaram por situações difíceis, elas compreendem, são mais amorosas, são generosas, independente de qualquer prestação de serviço ou não. É importante valorizar isso. Acho que a gente tem que aprender com essas pessoas, aprender como elas lidam com a vida, aprender. Porque as pessoas, às vezes, têm uma posição social muito elevada, às vezes são pessoas com um status, mas normalmente são mais materialistas, né, muitas vezes, né? E, às vezes, não fazem as coisas com amor, com carinho e pensando no outro. Então, acho que a gente tem que tentar buscar no exemplo dessas pessoas para a nossa transformação.
a gente aprenda com elas e valorize o que elas fazem e a gente consiga esse olhar que a gente precisa para nós, para a nossa modificação. E fazer por onde, né? Como diz o texto aqui, a gente precisa trabalhar para conseguir, mas aprendendo com esses exemplos, né? Exemplos de vida, exemplos de pessoas humildes e pessoas elevadas espiritualmente, né? Eu acho que esse olhar é importante. É isso. Muito bom, João. Valorizar, né, todas as pessoas e saber que a gente, em algum momento, dependeu, está dependendo ou vai depender delas, né? E valorizar cada uma. Roberto, não temos mais tempo. Chegamos a 29. Você quer falar 30 segundos? Roberto? Adriana, foi sem querer. Ah, tá bom, meu querido. Foi sem querer. Tá bom? Desculpa aí. Sem problema nenhum. Eu agradeço a todos que participaram, ao Jorge pelo excelente estudo que fez e trouxe para a gente, aos grupos que trabalharam nas salas, né? Acho que foi tudo tão maravilhoso hoje. Acho que é uma forma de fazer com que o Álvaro volte todos os dias, Álvaro, porque você já está abraçado pelo nosso grupo, tá bom? Muito obrigado pelo carinho. Aqui é carinho toda noite. Mário, você faz a nossa prece? Então, vamos agradecer a Deus esses momentos que nós continuamos passando juntos, conversando, buscando entendimento, buscando aprender, buscando ter paciência uns com os outros, buscando ter carinho com os outros, buscando ter compreensão, nos esforçando, Senhor, de modo que nós, em gotas diárias, como diz o minutos de sabedoria, né? Vários minutos, vários segundos de sabedoria, nós precisamos disso toda hora. Precisamos reforçar em nós, porque até hoje, 2000 anos passados, nós ainda não conseguimos praticar realmente o Evangelho do Cristo. E é por isso que nós precisamos ter vários temas, várias colocações, várias palavras, vários modos de exposição, para que nós possamos absorver ao máximo isso, de forma a aplicar no nosso dia a dia. Nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, que Deus nos abençoe e que assim seja. Assim seja. Muito obrigada, Mário. A gente, então, vai para a música agora. A música que eu escolhi tem a ver com o Minuto de Sabedoria que eu li hoje, né? A gente aprender a ver o lado bom da vida, o lado bonito. Só a gente olhar o céu, como a Maria Elza nos diz, a gente vai conseguir ver tanta coisa linda, mesmo que a gente esteja passando por dificuldades, momentos difíceis. Saber que a vida é muito, é sempre mais, é mais. Herdeiro que tu és do infinito azul, pra sempre aprender a amar, servir.
braços, solte a voz, declame esse poema de amor, de amor. O amor será maior, a esperança, a luz, a terra, uma campina, um sonho em cor. Liberta o coração, liberta teu irmão, e a terra será livre, um lar então. Vais viver com alegria o infinito aqui. Vais viver com alegria o infinito É isso aí, gente. A vida não tem fim. Pensamos sempre em trabalhar todos os dias, pensando na vida futura. O que você está fazendo agora para colher na próxima? É assim que a gente tem que pensar, porque senão a gente resume tudo aqui, no agora, e aí a gente se desespera, achando que vai terminar aqui. Não vai terminar nada. Tudo passa. Beijo no coração de vocês, uma boa noite e obrigada a todos. Fiquem com Deus. Boa noite a todos. Álvaro, seja Boa noite, bem-vindo, pessoal. meu amigo. Até amanhã. Até amanhã. Boa noite, Álvaro. obrigado. Obrigada. Deus, até amanhã, se Deus quiser. Boa noite. Até amanhã. Beijo a todos. Carolinha, você tem muitos Boa anos noite que não pra canta pra todos. gente. hein, Durmam com Julinho? Deus. Boa noite, um todo mundo, beijo. amigo. Beijo. Boa noite.